tarde. Estamos no ar com o programa Boa Performance. Eu sou a doutora Josiane Paula Vascon e te convido a estar comigo para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você nos acompanha através do canal 3 da NET, através do Face, TV Grande ABC e do Instagram, @Josiane Vascon e @repórter. Jornal ABC Repórter. Hoje nós estamos recebendo um convidado, psicólogo, Caio Ferreira, para falar sobre o assunto ansiedade e depressão. Obrigada por ter aceitado o convite, Caio. Muito obrigado. Boa tarde a todos os espectadores da TV Grande ABC. Para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, o Caio Ferreira é psicólogo, ele é especialista em expressão facial da emoção, formado em Facial Action Coding System pelo Laboratório da Expressão Facial da Emoção de Portugal e certificado pela Paul Ekman Group dos Estados Unidos. Possui extensão em Psicologia Positiva pela Universidade da Carolina do Norte dos Estados Unidos. É autor do livro Escritos sobre Mensuração Científica da Face Humana, fundador e atual diretor do Centro de Investigação do Comportamento das Emoções e sócio fundador da Sociedade dos Psicólogos. O Caio atualmente vem desenvolvendo uma série de pesquisas, bases de dados, plataformas e eventos para a gestão do comportamento emocional. E não teria como ter um profissional melhor para estar aqui hoje para nos esclarecer sobre ansiedade e depressão. Então vamos começar com a primeira pergunta para o nosso convidado, Caio. A gente escuta muito falar que ansiedade é aquela pessoa que está sempre prevendo o futuro, vivendo lá no futuro. E a depressão é aquela pessoa que fica remoendo coisas do passado. Isso é verdade? A gente pode considerar assim? Olha, essa é uma ótima pergunta, até te agradeço pela pergunta, até porque a gente esbarra nisso comumente, né? A gente ouve até profissionais de psicologia, profissionais da saúde, estudiosos do comportamento, falarem bastante, né, que a ansiedade, excesso, né, de futuro e a depressão, né, seriam relacionadas a traumas do passado, algo, né, que prendeu a pessoa no passado. Isso, de certa forma, né, até ilustra, né, e ajuda a gente a compreender um pouco o caso, porém, na prática, não é exatamente assim que acontece, né? A ansiedade, eu compreendo ela, né, como uma energia contida, né, no momento da pessoa que vai entrar em contato com algo e não consegue mobilizar, né, essa energia para ação. Então, esse sofrimento acontece no aqui e agora. Então, basta a gente pensar, por exemplo, em uma mãe cujo filho desaparece, ela não tem notícias do filho, por exemplo, em um determinado momento, começa a ter preocupações. E acredito que a principal, né, palavra relacionada diretamente à ansiedade é a preocupação e também os estados do medo. Então essa mãe, ela está vivenciando, né, um desconforto, um sofrimento que acontece no aqui e agora, quando ela não tem, né, notícias do filho, por exemplo. Né, não tem a ver com expectativas do futuro, esse tipo de coisa. A depressão, por outro lado, tem características diferentes, mas traz uma impossibilidade de circular que acontece no aqui e agora, e não é necessariamente alguém que se prendeu a eventos traumáticos do passado, mas é uma complicação, né, que afeta a vida diária da pessoa. Com certeza. Afeta muito a qualidade de vida, né? Nós vemos isso, eu vejo no meu consultório também, no dia a dia, o quanto que as pessoas se queixam da questão de ansiedade, de depressão, e o quanto que isso pode realmente acarretar uma série de problemas de saúde. Outra coisa, Caio, que a gente costuma ouvir falar muito é na questão da ansiedade boa e ansiedade ruim. Existe isso mesmo? A gente pode considerar dessa maneira? Isso é bem legal também a gente falar, né? Até porque a ansiedade ela é um fator constituinte da humanidade, né? Se a gente for ver. A gente está sempre em contato com coisas e coisas que são novas. E quando que a gente vivencia a ansiedade? Quando a gente tenta assimilar um elemento novo. Então a gente pode sim falar, né, de uma ansiedade positiva, falar de uma ansiedade negativa ou patológica, né, que vai relacionar justamente, né, com a dificuldade de entrar em contato pleno com aquilo e de agir, né, bem no aqui e agora. Então, né, a ansiedade positiva, ela pode ter relação com desafio, com superação, até com a preocupação de fazer algo bem, né? Os próprios atores experientes, né, costumam relatar que antes de subir num palco para peças, e aí relatos de Antônio Fagundes, gente, né, de alto escalão aí da atuação, que sente aquele frio na barriga, por exemplo, que é um dos sinais característicos
característicos da ansiedade, desse nervosismo, e isso é importante, isso ajuda eles a se preocuparem com aquela atuação e com o que eles querem passar. A gente também pode falar de algumas ansiedades positivas até a nível de tratamento, e o Freud foi um dos primeiros que começou a investigar isso, quando ele percebeu que tratamentos de curta duração, e quando o paciente, né, ia vendo que o tratamento ia acabar, se mobilizava, né, até fazer mudanças em si mesmo, e são ansiedades consideradas, né, positivas. Todavia, né, a ansiedade patológica ou negativa, ela vai atrapalhar, né, a qualidade de vida do sujeito, interrompendo aí a sua circulação, conduta, contato emocional, pensamento em diversas áreas da atuação. E a ansiedade, então, ela tem relação com outras emoções também, né? Dependendo do nível da ansiedade, do nível desses sentimentos, dessas emoções, então é que a gente diferencia essa ansiedade em ela sendo boa ou ruim? Tem a ver, né, com emoções, mas tem a ver também com a frequência dessa ansiedade e com a intensidade dela, bem como o campo, né, se está acontecendo para ajudar ou para atrapalhar esse indivíduo. Agora, a nível das emoções, a ansiedade está diretamente relacionada com o medo. Né? Inclusive, né, tem um estudo recente, chama Atlas das Emoções, foi desenvolvido pelo Paul Ekman e pelo Dalai Lama, né? Paul Ekman, psicólogo, né, estudioso, autoridade nas emoções, e Dalai Lama, né, guru lá das religiões, né, de algumas das tradições orientais, e estão desenvolvendo esse trabalho e colocam lá, né, num mapa da família do medo o espectro da ansiedade também. Né? Então a gente tem, né, ansiedades, né, moderadas, ansiedades leves. Se a gente olhar, né, a família do medo, a gente encontra receio, trepidação, até chegar num desespero, num terror, num horror, e a ansiedade, né, ela está ali no meio. Tanto que ela compartilha até alguns sinais expressivos da emoção que a gente encontra em outros estados do medo. E quais são esses sinais, então, que a ansiedade emite? Porque é comum eu estar lá no consultório, conversando com os meus pacientes, e eu perguntar se eles se sentem ansiosos, eles falarem, sim, eu fico muito ansioso, eu descarrego às vezes muito na alimentação, isso atrapalha a qualidade do meu sono. Como que eu posso realmente perceber que alguém é ansioso? Bom, os sinais da ansiedade, eles vão dialogar diretamente com a expressão do medo. Então, a pessoa, ela pode hiperventilar, ela pode ter uma elevação de pálpebra superior, isso é um estado, né, mais elevado, mas ela costuma ter também alguns tremores, né, costuma ter algumas oscilações na qualidade da voz. A voz tende a ficar mais fraca, mais aguda, né, até falhando, né, um pouquinho mais. Hesitações, congelar, paralisias, tudo isso, né, vai falar um pouquinho mais da ansiedade patológica, da ansiedade, né, que interrompe a circulação do indivíduo. Isso é visível no corpo, né, então dá para a gente estudar, dá para mensurar e identificar essas pessoas. E eu vejo muito isso na minha prática, afetando demais a vida, a saúde, a qualidade de vida das pessoas, até as escolhas que elas fazem no dia a dia por conta dessa ansiedade. Como que você vê que isso afeta a vida das pessoas? Bom, primeiro a gente, né, é importante falar, né, dos episódios e dos transtornos, né, porque essa ansiedade, né, enquanto até um fator constituinte da humanidade, ela pode se apresentar enquanto alguns episódios, como eu já falei, algo novo, né, preciso enfrentar aquilo novo, posso ter um medinho, né, e esse medinho pode até me impulsionar para frente ou para realizar algo bom. Agora, os transtornos, aí eles vão afetar de uma forma mais severa a vida das pessoas, atrapalhando, por exemplo, processos de pensamento, né, pensamentos mais negativos, né, frente à autoimagem, frente a expectativas futuras, vão atrapalhar também o sono dessa pessoa, a qualidade da sua alimentação, as relações interpessoais de uma forma geral, né, basta a gente pensar aí nas fobias sociais, por exemplo, né, onde as pessoas, né, têm dificuldade em interagir com outras pessoas, seja com uma pessoa, seja até de se encontrarem em aglomerações, multidões, né, claustrofobia é um exemplo também, né, que dialoga com ansiedade, né, aquela pessoa que tem muita dificuldade, muito desconforto em se encontrar em ambientes fechados, por exemplo. A própria gagueira, né, é um fenômeno relacionado à ansiedade. Então, os estados, né, de pânico mais severos também são, né, desenrolares mais profundos da ansiedade na vida das pessoas. E isso cria um mal-estar social muito grande, né? Com certeza a pessoa se sente mal por conta de estar ansiosa com esses sintomas todos e muitas vezes tem dificuldade de controlar, né? Como conduzir isso no dia a dia. Você tem alguma dica? Como que você acha que dá para tratar isso? Ou dar alguma dica para o pessoal? Bom, eu posso falar, né, de algumas possibilidades, né, de intervenções sobre a ansiedade.
E eu costumo trabalhar, né, com o diálogo da pessoa no aqui e agora, né, tentando trazer a sua atenção para o seu local e momento onde as mudanças podem acontecer, que não é nem no passado, não é nem no futuro, é no aqui e agora. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm nem noção de que estão vivendo um episódio ansioso. Então, é importante a gente reconhecer essas emoções, antes disso, naturalmente, aceitar, até porque as pessoas, né, tendem a buscar apenas emoções negativas e se irritam quando enfrentam as emoções positivas, mas as emoções positivas, quando se irritam quando enfrentam as emoções negativas, mas as emoções negativas elas têm, né, sinais e funções sociais. Então é importante a gente sentir ansiedade, se for essa ansiedade, saber onde ela acontece no nosso corpo. É um frio na barriga, é uma boca seca, por exemplo, é um tremor. Tem que aprender a mapear esses sinais, entender, né, a função deles e começar a se mapear. Então envolve, por exemplo, diversas técnicas clínicas que vão desde o banho. A pessoa pode começar a entrar em contato com o ambiente consigo dela, sentindo o cheiro do sabonete, por exemplo, coisas simples, sentindo o próprio corpo, sentindo onde vivencia as emoções, até outras formas, né, de expressar, seja pela via do desenho, seja pela via de uma dramatização, por gestos e assim por diante. Então, cada um pode descarregar essa ansiedade de uma maneira diferente, né? O importante é que nós nos conheçamos, né? E a gente saiba, que nós entendamos que eu posso descarregar a minha ansiedade, talvez, através de uma atividade física que eu pratico, ou através de um desenho, realmente, como você falou, que eu faço, ou através de uma meditação. Perfeito. Né? Meditação a gente vê que tem bastante benefício, tem muitos estudos científicos, né, que traz a meditação como terapêutico, inclusive, né, para questões emocionais, para questões físicas. Então, eu acho muito importante a pessoa se conhecer e ela se dar a chance de fazer alguma coisa realmente para estar tratando essa ansiedade, para estar conduzindo esse estado emocional de uma melhor forma, né, Caio? Vamos, então, encerrar o primeiro bloco do programa. Daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí, é rapidinho, são 3 minutinhos. No retorno, o Caio vai falar sobre depressão. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Sejam bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Gente bonita, segura aí. Rodízio de espetinhos de terça a sábado a partir das 18 horas. Venha saborear mais de 30 sabores deliciosos. Espetinhos quentes, vegetarianos, espetinhos especiais, frios e doces. Sexta e sábado tem música ao vivo. Ligue no delivery agora, 4227-4229 ou no WhatsApp 98381-5068, Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha brindar e se divertir. Goiás Espetos Bar. Estamos de volta com o programa Boa Performance e você pode acompanhar a reprise deste programa às 9h30 da noite na segunda-feira através do canal NGT. Nós vamos agora falar sobre depressão. Então, no primeiro bloco, nós falamos sobre ansiedade, quais são seus sinais, seus sintomas, o que isso pode acarretar de malefícios na vida, na saúde de uma pessoa. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, outro tema bastante comum nos dias de hoje. Caio, então comece a explicar para a gente, por favor, o que é depressão. Depressão é um termo que faz característica, né, faz referência a alguns transtornos do humor, que tem alguns elementos como o humor triste, vazio, irritabilidade, um certo desinteresse pela vida, uma vida, uma sensação de que uma vida não vale a pena ser vivida, desmotivação, né? Então, é uma palavra, né, que faz referência a esses transtornos que afetam, né, a soma, o corpo, né, e o comportamento das pessoas, bem como seus processos cognitivos e emocionais de forma profunda. É diferente da tristeza, né? A tristeza pode ser uma coisa momentânea, pontual, por conta de algo que aconteceu, às vezes um luto, uma perda, alguma coisa do tipo, mas a depressão é aquela tristeza mais arrastada, é isso? Então, a depressão ela se relaciona diretamente com a tristeza, né, até com algumas outras emoções, né, particularmente a raiva e o desprezo, mas ela é comumente associada à tristeza, né, porque a tristeza ela é vivenciada, né, com o gatilho universal da perda de algo que a gente gosta e muitos fenômenos comportamentais, emocionais, que a gente encontra na tristeza, né, até a própria baixa atividade, né, do sistema neurológico das pessoas, pensamento lentificado, desmotivação, desinteresse, a gente encontra também nos quadros depressivos. Mas uma questão é que a tristeza, né, uma questão boa para diferenciar, a tristeza é uma emoção, né? E a depressão, aí ela já vai vir enquanto episódios ou enquanto transtornos, isto é, né, a tristeza, né, ela pode ser vivenciada e é vivenciada por todas as pessoas. A depressão, né, já envolve aí outras emoções, envolve outros sintomas, né, outros afetos na vida dessa pessoa que não são diretamente relacionados com processos emocionais simples. E aí como que a gente pode identificar, então, uma pessoa que tem depressão mesmo, fala, não, ela não está só triste, ela já está depressiva. Tem algum sinal, tem alguma coisa que essa pessoa emite que eu possa identificar? Essa é uma excelente pergunta, até porque falam, né, de depressão, né, como um mal do século, outras pessoas, né, falam da depressão como uma doença invisível. E, de certa forma, está até correto apresentá-la dessa maneira. É difícil, no aqui e agora, né, por familiares, por amigos, por pessoas sem treinamento, identificarem a depressão, principalmente nos estágios mais iniciais dela, né? A pessoa, né, com uma depressão mais grave, né, ela vai ter dificuldade em sair da cama, vai ter alteração no sono, vai ter alteração no apetite, vai perder interesse pela vida, pelas atividades prazerosas, né, e vai ter todos esses sinais aí mais característicos ou da tristeza ou da raiva. Já outros estágios da depressão mais leves são mais difíceis de serem percebidos, porém tem a ver com essa desmotivação, com cansaço, com dores crônicas, que em um ambiente clínico fica mais fácil de detectar, né? Tem vários sinais que a gente pode pegar, até a nível da linguagem, por exemplo, os tempos verbais que a pessoa utiliza,
tranquiliza, né? Muitas vezes, eu mesmo já observei, né, pessoas depressivas têm uma redução na utilização de verbos no tempo verbal do futuro, por exemplo. Isso é um indicativo interessantíssimo, né? Está expressando características dos seus estados internos que afetam a sua vida, o seu pensamento, sua dinâmica. Muito bem. E tem tipos diferentes de depressão? Tem tipos diferentes também, né? De acordo com o DSM-5, e o que é o DSM-5, Caio? O DSM-5, né, é um manual aí internacional, referência, né, para a psicologia e para a psiquiatria, né, para a área da saúde mental como um todo, que vai falar ali, né, de uma série de eixos diagnósticos e de possibilidades de tratamento de diversos transtornos. Então tem lá, né, os transtornos da ansiedade, como eu já falei, e os transtornos do humor. No caso, né, a gente vai encontrar a depressão dentro dos transtornos do humor. E no DSM-5, né, aparecem até alguns tipos de depressão, trouxe aqui para passar para vocês, né, que são o transtorno disruptivo de desregulação do humor, vou falar alguns palavrões aqui, mas são os nomes técnicos, né, o transtorno, né, depressivo maior, o transtorno, né, depressivo persistente, né, também conhecido como distimia, o transtorno disfórico pré-menstrual entrou recentemente, que dialoga diretamente, né, com a chamada TPM, que muita gente conhece, tem a ver, né, com oscilação de humor, né, tem a ver com estados de raiva, até de tristeza, né, mais profunda muitas vezes. E vai aparecer também, né, os transtornos depressivos induzidos por substâncias, né, e aí a gente está falando principalmente de substâncias psicoativas, drogas e medicamentos, por exemplo. Que muitas vezes a pessoa às vezes toma achando que está lhe fazendo bem. Sim. E está causando todos esses sintomas depressivos, né? Quando você começa a falar em transtornos do humor, eu estou lembrando, humor é um líquido, na verdade, né? Não vem dessa origem, né? O humor aquoso, tal, substâncias que circulam dentro do cérebro. Então, assim, a questão da depressão, ela não é uma questão apenas de comportamento, ela é uma questão de deficiência de neurotransmissores. É isso? Eu estou falando besteira? É isso mesmo? Não, está corretíssimo. Inclusive, os medicamentos, muitas vezes, quando é necessário entrar com a medicação, que aí sai da parte da terapia e entra na parte médica, é justamente para regular os níveis desses neurotransmissores, não sei se a gente pode falar o nível desses humores, né, dessas substâncias circulantes no cérebro, para que a pessoa possa ter uma melhor sensação de bem-estar e aí, concomitante com a terapia, poder tratar as causas desencadeantes. É isso mesmo? Corretíssimo, doutora. Inclusive, aproveito até, né, para falar sobre a palavra humor e diferenciar um pouquinho, porque traz dificuldades aí no entendimento. Humor, emoção, sentimento, afeto, é tudo a mesma coisa ou não. Né? E, de uma forma geral, né, afeto e humor foram utilizados na literatura científica, médica, psicologia, para designar uma série de emoções e sentimentos. Né? As emoções e sentimentos são mais recentes na literatura, né? Vem né, principalmente, né, de 1900 para cá. Né? Até então a gente utilizava muito paixões, emoções, paixões, afetos e humor para designar tudo isso. Já, né, o humor, né, vem ser mais utilizado aí, né, na área da psicologia e da psiquiatria para falar justamente desses transtornos. E está corretíssimo, né, falar desse desnível neuroquímico durante os quadros de depressão, né, principalmente os mais graves, o que implica em uma necessidade, muitas vezes, de entrar com medicação. Né, e os estudos, inclusive, apontam, né, que os melhores resultados incluem, né, a medicação e a psicoterapia, né, trabalhando concomitantemente. É muito importante, né, Caio, ter esse trabalho em conjunto da psicoterapia e, se necessário, da medicação, e aí um psiquiatra vai saber orientar essa pessoa com este quadro depressivo ou suposto quadro depressivo. Então é importante buscar um médico, porque é muito comum também, infelizmente, a gente ver a relação de depressão com suicídio. É isso mesmo, Caio? Olha, há uma forte relação entre depressão e suicídio, né? Muitos suicidas ou pessoas, né, que têm a ideação suicida, né, vêm de quadros depressivos. Todavia, é importantíssimo sinalizar que a depressão não é a única causa do suicídio. E que dentro da própria depressão já foi, né, mapeado que muitos suicídios acontecem quando a pessoa tem uma pequena melhora do seu quadro. O que é interessante da gente pensar na implicação desse sofrimento
tão profundo que a pessoa tem durante a depressão, que na primeira melhora ela acaba tirando a própria vida com medo de voltar para aquele estado. Nossa, como isso é grave. Exato. E além disso, né, além da depressão, outros transtornos, né, como o transtorno bipolar, Sim, né, também sim. leva, né, e é importante até, né, rapidinho, né, o transtorno bipolar não tem a ver com aquela pessoa que oscila, né, de humor várias vezes Feliz no e mesmo triste. dia, feliz e triste. Eu sou bipolar, não é bem assim. Não é bem assim. Né? A bipolaridade, né, ela tem períodos, né, grandes do estado de mania, daquela sensação de potência, de poder, de grande energia, agitação, euforia, e momentos, né, episódios também de depressão. Então ela oscila entre esses dois polos, né, e tem, né, casos de suicídio aí, relacionados a isso também, bem como o chamado borderline, né, que é o que está aparecendo mais recentemente, esse já mais relacionado com uma instabilidade de humor no próprio dia a dia, e também, né, transtornos psicóticos, né, motivados aí por delírios, por alucinações, podem levar ao suicídio também. Então eu acho que assim, é muito importante que nós tenhamos uma visão muito acolhedora para essas pessoas, né? Isso desde dentro da nossa casa, nós como profissionais da área da saúde, para os nossos pacientes, mas dentro das nossas casas também, né? Entender os sentimentos de cada um e os nossos também. Nós temos que nos conhecer, né? Estarmos sensíveis aos nossos sentimentos, nos conhecer, saber o porquê que reagimos de determinada maneira e sermos sensíveis também ao outro, ao quem está próximo da gente. Porque eu já vi algumas pesquisas de psiquiatras que dizem que as pessoas que se suicidam, em algum momento elas falaram que elas vão se suicidar. Ninguém se suicida do nada, sem dar um sinal. E inclusive, é interessante isso, Caio, porque a pessoa falou, eu vou me suicidar, eu vou me matar em algum momento. Então, eu não sei o número, agora não lembro o percentual, mas é um percentual muito grande. Tipo, 100% das pessoas que se suicidam, elas haviam falado em algum momento que elas o fariam. E muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Então, é muito importante nós estarmos realmente atentos com esses sinais, esses sintomas e procurar ajuda sempre que possível, sempre que desconfiar de alguma coisa, então, através da terapia, através do profissional médico mesmo, para poder estar melhorando a saúde de maneira geral, a qualidade de vida, e porque isso traz realmente uma série de desconfortos, sejam desconfortos pontuais, desconfortos sociais, de escolhas no nosso dia a dia, até esses quadros mais graves, né, Caio? Exatamente, né? São sinais sutis, mas são sinais perceptíveis e, como você disse bem, as pessoas avisam e avisam de diversas formas. Né? A gente pode perceber, né, até microsinais, né, que são microexpressões ou microgestos, outra área que eu estudo, que identificam, né, que sinalizam isso até para quando a pessoa, né, tem dificuldade de expressar. Mas esse é um assunto que eu venho para a gente falar com muito gosto num próximo programa. Que bom, eu fico muito agradecida por você ter aceitado este convite e já te convido para um próximo programa, então, para nós continuarmos trazendo esses assuntos tão pertinentes para a população de maneira geral. E eu quero convidar você a estar comigo na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, no qual nós abordaremos um assunto bastante comum, um tema bastante comum, que talvez você já tenha escutado falar, sobre mindfulness. Então nós vamos abordar esse tema. Se você não sabe o que é, não perca o próximo programa. Eu espero por você. Até lá!